Trataremos hoje da petição inicial, iniciando com a importância da petição inicial. A petição inicial é a peça elaborada pelo advogado que dá movimentação ao judiciário diante de sua inércia, sendo um projeto de sentença. Na petição inicial se pede para declarar, condenar, decretar, ordenar, determinar que o juiz repare aquele direito, proteja aquele direito. Então, a petição inicial é uma forma de provocação do judiciário, porque o judiciário é inerte. Exige-se a representação por um advogado com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. O advogado toma conhecimento dos fatos, com o contato com o cliente, elabora uma procuração, reúne os documentos, elabora uma procuração e protocola. O protocolo eletrônico que está ocorrente em todo o Brasil, mas antes o protocolo era feito no cartório, no processo físico, feito no cartório o protocolo da petição inicial, a distribuição da petição inicial, que é o registro e a distribuição para se saber em qual vara ele tramitará. Com essa distribuição, o processo começa a ter o seu início. O juiz analisando a petição inicial, os seus requisitos, elaborando o juízo de admissibilidade e daí se passando a promover a citação, que é a comunicação do réu que ele está sendo processado, abrindo-se a oportunidade para ele apresentar a sua defesa. Então, abrindo-se o processo judicial, o juiz se torna prevento, determina-se a competência daquele juiz sobre aquela causa. A petição inicial é um projeto de sentença, então ela tem uma certa coerência e deve ter uma harmonia, porque precisa de ter um início, um meio e um fim. O início com o endereçamento da petição inicial ao órgão do judiciário que ela vai se dirigir. Pode se dirigir ao juízo de primeiro grau ou ao juízo de segundo grau e até o de terceiro grau, nos casos de competência originária. Certo? Nos casos de competência originária. Então, é feito o endereçamento, depois ocorre a qualificação das partes, certo? Onde se descreve uma forma de identificar as partes com o numeral de seus documentos, CPF e carteira de identidade, né, com registro geral, o seu endereço e o código fala também em endereço eletrônico, a colocação de endereço eletrônico na qualificação das partes. O advogado também deve se qualificar com o número de sua inscrição na OAB ou de sua sociedade, a sociedade qual participa, para receber intimações. E deve comunicar a mudança de qualquer endereço no trâmite do processo, mas na petição inicial deve trazer o endereço atual. Terminada essa parte de qualificação, dá-se o nome à petição inicial. Como que se batiza uma petição inicial? Na ação indenizatória, qual é o nome? Ação de indenização, indenizatória, ação de ressarcimento de danos, ação de reparação de danos e outras tantas denominações. A petição inicial o nome da petição inicial estará ligado ao pedido, à espécie de pedido que se faz. Então, se se quer o divórcio, ação de divórcio. Se se quer o reconhecimento e dissolução da união estável, ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Se se quer o uso capião, ação de uso capião. E assim por diante. Então, nós temos inúmeras ações. Se se quer cobrar, ação de cobrança,
ou, dependendo do caso, ação monitória, se se quer executar ação de execução. Não é? Então, esse batismo da petição inicial, o nome da petição inicial, não se requer criatividade. Basta utilizar o nome que já está consagrado ou promover um novo batismo, não é? Um batismo daquele tipo de ação. Logo depois se passa aos fatos e fundamentos. É comum, em começo de carreira, o cliente chegar e começar a contar a problemática da sua vida. Para ele dizer que quer o divórcio, ele por vezes quer contar como começou o namoro, como era antes a vida dele do namoro. Essa parte não interessa a petição inicial. Que ele era muito solitário, que ele encontrou a moça, que começaram com amizade, a amizade durou 2 anos, 3 anos, que ele ia almoçar na casa dela, que começou a ocorrer a comunhão das duas famílias. Isso daí não interessa na ação de divórcio. Então, os fatos e fundamentos aí que interessam são as chamadas causa petente próxima e remota. A causa petente remota, por exemplo, no divórcio, a ocorrência do casamento. Causa petente próxima, o descumprimento do dever conjugal. Então, na ação de nulidade de contrato, se quer o quê? Causa petente remota, ou de cobrança também de contrato, de execução de contrato, ou ação de cumprimento de obrigação. A assinatura e existência do contrato e a causa pretende próxima, o descumprimento do contrato. Então, sempre nessa ordem aí ocorre a apresentação das duas causas petentes. Existe, então, aqui na causa petente, uma forma de escrever, uma forma clara, uma forma concisa, né, de se escrever para que se passe a mensagem ao juiz. Ele precisa compreender o que? A lesão, a ameaça de direito para poder analisar se teremos ou não teremos êxito nessa causa. Então, por vezes, ocorre de a pessoa não ter direito claramente. Uma jovem compareceu ao escritório, eu em início de carreira, relatando que o namorado havia lhe furtado um beijo, que ela tinha terminantemente terminado o relacionamento. Aí eu questionei se ela tinha voltado algumas vezes. Sim, algumas vezes voltei, mas dessa vez era definitivo. O que aconteceu? Nesse caso, o furto de um beijo para alguém que estava namorando com o retorno não é causa suficiente para justificar uma lesão de direito. Certo? Nessa conjuntura, é claro. Nessa conjuntura, certo? Sem partir para outros casos menos específicos. Então, inicia-se também, na petição inicial, a ideia de que deve-se ter provas daquilo que se alega. As provas testemunhais, documentais, periciais, a inspeção judicial, certo? O depoimento pessoal do réu, a eventual confissão, que é o meio de prova que é admitida depois, que é conseguida depois. E aí, então, esse contexto aí dos fatos e fundamentos deve ter embasamento probatório. Né? Então, fechado isso daí, abre-se a fase do pedido. O pedido se desdobra em um provimento, uma tutela específica jurisdicional, que é a medida que o juiz vai tomar para proteger a ameaça ou lesão de direito, que pode ser declaratória, condenatória, constitutiva, que ele vai decretar. A constitutiva pode ser constituindo ou desconstituindo direito. A outra situação da mandamental, certo? E da executiva lato sensu, onde manda-se realizar o direito na executiva lato sensu e existe uma ordem na ação mandamental. Então, existem 5 tipos de tutelas específicas judiciais que o juiz pode tomar. E depois, o pedido imediato, o objeto que se quer. Condenar a pagar
tanto, certo? Decretar o divórcio. Então, sempre combinado com o bem da vida, que está sempre no pedido. E depois vem os requerimentos, certo? Tem os requerimentos, a citação, a intimação de testemunhas, a intimação do Ministério Público, por causa que o Ministério Público participe, certo? Pedido de juntada de documentos, pedido de algumas providências judiciais que caibam a cada caso, certo? Então, em geral, pelo artigo 319 do CPC, a petição indicará, não é, o juiz a quem é dirigida, as provas que serão produzidas, certo? Então, o juízo que será dirigida, o nome, prenome, estado civil, existência de união estável, por exemplo, casamento, viuvez, solteirice, a profissão da pessoa, o número do documento, a pessoa jurídica, qualificação dela com CNPJ, certo? O endereço eletrônico. E precisamos também aí dizer o quê? Que as provas que o autor pretende promover, ele deve o quê? Ele deve oferecer, já no requerimento, dizer quais tipos de prova que ele quer, se ele quer prova pericial, certo? Então, e por último ali nos requerimentos, se o autor tem opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação, certo? Ali também é feito o pedido de gratuidade, certo? Gratuidade das custas judiciais, certo? As despesas judiciais são liberadas para quem faz o requerimento, quem tenha a situação de hipossuficiência, né? O valor da causa. Como que a gente atribui o valor da causa? O valor da causa deve ser atribuído com base no que o dispositivo do Código de Processo Civil menciona. Então, o valor da causa geralmente terá o que no valor da causa? Nós teremos os casos mais conhecidos, que o Código fala, nós teremos aquela situação em que o Código traz 12 parcelas se tratar de ação de alimentos, certo? Então nós temos várias situações que o Código dispõe. Se for uma ação de indenização, o valor da indenização que se pretende, certo? Então, tudo isso daí vem previsto no Código de Processo Civil. Então, o valor da causa deve ser aquele, qual? Aquele mencionado pelo legislador. Ele acaba o quê? Ele acaba dizendo os casos, ou mencionando os casos que tem determinado valor. Contrato de invalidação de contrato, cumprimento de contrato, o valor da causa será o valor que estiver sendo o quê? Discutido, ou o valor do contrato, certo? Então nós temos aí o valor da causa, fica fácil de determinar, porque existe o quê? Existe o artigo 292 que acaba dando suporte, certo? Então, o valor, se for cobrança, o valor da dívida com juros, moras e outras penalidades que existirem. Né? A ação que tiver por objeto existência, validade, o cumprimento, modificação, a resolução, resilição, rescisão de ato jurídico, o valor que tiver sido controvertido ali, né? Que a parte que vai dar o valor da ação é o valor da controvérsia, quanto está se discutindo ali. A demarcação, reivindicação de terras, o valor da área, certo? A ação de cumulação, a quantia dos valores de todos eles, se for cumulação de pedidos. Se forem pedidos alternativos, o maior valor dará o valor da ação, certo? Então, a petição inicial, ela acaba tendo o quê? Ela acaba tendo essas situações, certo? Que você precisa sopesar e valorizar desde o atendimento, certo? Desde o atendimento do cliente deve se valorizar todos os fatos que ele trouxer para a causa. Isso é muito importante. Então, a petição inicial é o projeto de sentença.
E por isso que precisa de ser identificada em seus requisitos, cumprindo todos eles. Pois se o juiz achar que falta algum requisito, o melhor será mandar emendar, mandar que o advogado corrija, promova a correção, porque vai dificultar o julgamento daquela causa. Então, o juiz manda emendar, o advogado corrige, apresenta a emenda e depois ocorre a continuidade do processo. Se ele se recusar a corrigir, o juiz indeferirá a petição inicial, extinguindo o processo, certo? E deverá propor uma nova ação. Então, essa situação de emenda aí é uma situação que, às vezes, eu tive casos que eu não concordava com a juíza, ela pediu para emendar, eu não emendei, reforcei, ela falou, se ameaçou de novo, falou, se você não emendar nesse prazo, eu vou extinguir o processo. Eu emendei, ela deu uma decisão extinguindo o processo que entendia que não era daquela forma, que não era aquela causa, não tinha parâmetro para ser julgada, certo? E era uma situação de alimentos, revisional de alimentos, então acabamos propondo a ação de novo, a ação caiu em outro juízo e a ação foi julgada pelo outro juiz, certo? Então o magistrado acabou aceitando a mesma situação que o outro magistrado não tinha aceitado, certo? Então, muito obrigado. Para hoje era isso daí sobre a petição inicial, os seus requisitos e uma aula prática, que será a petição inicial, a sequência 02, dando uma instrução prática, como se monta essa petição inicial. Muito obrigado.